Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se estiver assistindo de um dispositivo móvel, considere clicar em hypar para jogar essa pontuação lá no alto. E eu preciso começar esse pós-jogo agradecendo a todos os fãs de carteirinha do Camisa 12, porque no último vídeo eu pedi para a galera comentar Insider aqui e choveu o comentário. Bora repetir? Todo mundo comentando Insider hoje também. Aliás, por falar em chuva, a gente está precisando demais. Tá muito quente com esse calor em Minas Gerais, só mesmo Insider para te acompanhar. Essa camisa aqui é ultra macia, confortável e com tecido tecnológico que você pode usar o dia todo, pois é anti-odor e tem rápida absorção de suor. Parece impossível, né? Mas só quem já usou Insider sabe do que eu estou falando. Pela praticidade e estilo é até difícil escolher uma peça só. Mas essa semana eu tenho um xodozinho especial, porque se vai chover, eu vou usar a calça da Insider. Galera, ela repele a água e você permanece seco. Compra, testa e me fala. Você não vai abandonar nunca mais. No jogo da Sul-Americana agora eu vou ficar no gramado, na Arena MRV, e vou com a calça da Insider que pode cair água, que eu tô despreocupado. Você que é fã de carteirinha do Camisa 12, usa o cupom CAMISA12 ao comprar a sua Insider. Se clicar aqui no link que está na descrição do vídeo, já vai automaticamente com o cupom 15% off. Mas se você somar com as promoções do site, esse desconto pode ir até para 35% off, por tempo limitado. É a massa inteira usando Insider. Bora pro pós-jogo. Ó, e só para avisar, se o pós-jogo tá grande demais, você fala, não, isso tudo sobre Galo e Corinthians, não. Até certo tópico é sobre Galo e Corinthians, e daí para frente a gente vai falar sobre o título do Galo no Brasileiro Sub-17, que na moral merecia até um vídeo especial, mas como a gente já vai falar sobre isso também no Noite de Galo, segunda-feira às 8 da noite, eu vou fazer um breve resumão aqui. Segunda-feira, 8 da noite, no canal 7 TV, Noite de Galo com Bolivar. E na outra semana, eu já vou dar um spoiler, vem Rodrigo Santana por aí para falar sobre Copa Sul-Americana. Beleza? Quando a escalação estava pertinho de ser anunciado pelo Atlético ali, eu falei, eu acho que a escalação hoje vai assustar um pouco a torcida, porque eu tinha certeza que o Sampaoli estava com a cabeça mais na terça-feira do que no Corinthians. Aliás, deixa eu corrigir essa parte aí. O Sampaoli também estava com a cabeça no jogo contra o Corinthians. Porém, ele precisava fazer uma fórmula matemática que envolve o seguinte, ele cita na coletiva. Ele vinha de jogos contra Sport, Cruzeiro, e se ele utilizasse o time principal contra o Corinthians, ele teria que utilizar também contra o contra o Del Valle. Eu não sei se eu falei Bolívar nos outros jogos, acho que é porque eu falei de Bolivar na Noite de Galo e aí casa um pouco. Ele teria que usar contra Sport, Cruzeiro, Del Valle, também contra o Ceará em casa e o Del Valle de novo aqui na Arena MRV. Por quê? É mais difícil você ganhar do Corinthians fora. Teve alguma sequência dessa que eu acho que o Cuca calculou errado. Eu citei isso no pós-jogo. Eu falei, cara, era melhor ter poupado hoje, que é um jogo muito mais difícil de se vencer, e garantido o time titular no jogo mais fácil em casa. Não vou lembrar agora qual foi essa sequência. Então, se você vai com o time principal hoje contra o Corinthians, você até consegue pontuar, mas talvez você não tenha o mesmo gás fora de casa, e talvez você tenha que poupar contra o Ceará em casa, quando é obrigatório vencer. E aí você talvez, se você colocasse contra Corinthians, Del Valle, Ceará e contra o Del Valle no jogo da volta, você poderia ter mais peça que estourou, você poderia ter um time mais cansado, e isso envolve uma discussão enorme. Por quê? Tem a linha da galera que acha que a briga tem que ser apenas contra o rebaixamento e não poupar de jeito nenhum, porque nós estamos a 3 jogos de um título na Copa Sul-Americana, e tem a turma que acha que dá para equilibrar, já que provavelmente o Galo só faça isso mais uma vez no Campeonato Brasileiro se eliminar o Del Valle. Por quê? Como descansou parte do time hoje contra o Corinthians, é provável que ele faça uma trinca de jogos com o time principal
ou que falte uma outra peça, né? Acho que o Vera só que ficou suspenso hoje para o próximo jogo, então ele conseguiria emplacar uma sequência de 3 jogos com esse time, na teoria, tá? Eu até fiz uma arte no chat GPT que depois vou colocar para vocês aqui, ele só errou que ele colocou Galo e Palmeiras fora de casa. Né? O chat, eu não sei mexer com Photoshop. Eu falei, chat GPT, a sequência é essa? Nananana. Mas lá no meu X, eu fiz a sequência de jogos de Galo, Inter, Vitória, Fortaleza e Santos também. Tá lá no famoso Twitter, X também. A sequência de todos esses times aí. Então, estrategicamente, você começa a entender essa situação do Sampaoli, né? É um time que está pronto para ser campeão da Sul-Americana? Obviamente que não, essa resposta é muito fácil. Porém, pode ser que o Galo consiga o primeiro título cagado da história. Vocês lembram que eu falei, acho que eu falei isso no ano passado, cara, que eu já vi tanto time ganhar título cagado, o Galo não, é quase um parto. Aliás, o brasileiro, sub-17 hoje, foi um parto. Ou você tem um roteiro épico, ou você monta um time que é Ultra Master Booster fantástico, ô meu amigo, dá ruim. É basicamente isso. A Copa do Brasil de 2021 foi muito tranquilo, o Galo foi passando, mas aquele time é Ultra Booster Master fantástico, entendeu? Ela foi tranquila? Foi tranquilinha a Copa do Brasil de 21. Quando a gente viu, acabou, campeão contra o Bragantino. Uai, domingo tem outra final contra o Atlético Paranaense? Vamos lá, o que vai dar? O quê? Goleamos no próximo jogo? Caramba, ganhamos o jogo da volta? Ok. Porém, era um time realmente espetacular, aquele de 2021. Na Copa do Brasil de 2014, por exemplo, foram viradas sensacionais à base de um time campeão da Copa Libertadores da América. Em 16, que poderia ser esse título cagadinho, a gente não conseguiu, né? O Grêmio era muito melhor e o Grêmio merecidamente ficou. Estou equilibrando um pouco o vento aqui na janela, porque BH bateu uma ventania maluca aqui agora. Então, é uma fórmula matemática arriscada. Arriscada não só para o Sampaoli, para o time e para os dirigentes, porque se a gente não ganhar a Sul-Americana e chegar brigando contra o rebaixamento, a gente vai falar que foi uma decisão muito precipitada, que tinha que ter ligado o alerta muito antes no Campeonato Brasileiro. Exemplo disso é o Brasileiro de 2024. Praticamente ninguém acreditava nisso, porque você tinha Juventude, que era muito fácil, que abriu 2-0 no outro, você empatou e tomou 3-2, você tinha um Atlético Goianiense, o Bragantino não ganhava de ninguém, ia pegar o Atlético Paranaense fora de casa, você tinha tinha que bater 40 situações para o Galo ser rebaixado. 39 aconteceram. A sorte que o Rubens pegou aquele rebote ali e o Galo conseguiu ganhar do Atlético Paranaense, porque tudo vinha acontecendo. Eu lembro que no intervalo, cara, aquela rodada foi adrenalina pura. Tava o Fluminense ganhando do Palmeiras fora de casa, o Bragantino ganhando do Criciúma e tá. Tudo acontecendo, bola na trave dos caras. Meu amigo, eu não quero nem lembrar como foi aquele dia ali. E o Galo tinha tanta certeza que não brigaria contra o rebaixamento, que ele que segurou 6 meses de cirurgia do Paulinho, operou dias antes do confronto contra o Atlético Paranaense, que falou assim, o Bragantino ganha de ninguém mesmo, vocês acham que vai ganhar do Atlético Paranaense fora de casa? Fica o alerta sim. Porém, se o Galo descansou agora contra o Corinthians e não precisar descansar contra o Ceará, na teoria ele só descansaria em uma possível final de Sul-Americana, se conseguir a classificação, lá no dia 22 de novembro a final. E uma semaninha antes tem data FIFA, que eu acredito que a CBF coloque Galo e Fortaleza, jogo adiado, jogo na Arena MRV. Nessa data pode ser até que a gente já tenha um Fortaleza rebaixado nessa situação aí, mas lembrando que o Atlético Goianiense, que ganhou da gente com o erro do Bruno Fux ano passado, já estava também ali na tábua da beirada, só faltava o último prego do caixão naquela situação. Eu estou praticamente morando no portal da UFMG nesse momento, então eu tenho acompanhado, além das minhas anotações aqui, os cálculos matemáticos da UFMG. Eu fico aqui, desempenho comandante, desempenho das últimas 10 rodadas, desempenho do retorno, e trago alguns números preocupantes para a galera aqui, né? Vamos lá, o Galo tem Ceará em casa, Internacional fora, Bahia em casa, Sport fora, Palmeiras em casa, Fortaleza fora, Flamengo em casa, Bragantino fora, Vasco em casa
e tem esse jogo, o Vasco é o último, e Fortaleza deve encaixar em algumas dessas situações aqui. Aí a tabela do Santos tem um período que é muito difícil, que ele pega o Botafogo fora, aí ele pega o Fortaleza em casa. Aí ele pega o Palmeiras fora, o Flamengo fora e o Mirassol também. E ainda pega o Inter lutando contra o rebaixamento. Se tudo ocorrer como normal, que o Galo pode ter seus tropeços, mas o Santos também vem tendo muito tropeço, o Santos briga forte contra o rebaixamento. O Internacional tem jogos diretos, como por exemplo, ele pega agora o Sport nesse fim de semana, ele é o mandante, e depois ele pega o Flu fora, o Galo em casa. Aí ele pega o Vitória fora. Estou citando jogos de briga contra o rebaixamento. E o Santos, ele é mandante contra o Santos também. E aí ele tem times como São Paulo e Bragantino nas últimas rodadas que podem estar desinteressados. Eu acho que o Inter sai dessa briga aqui. E o Vitória pega o Santos, segunda-feira. O Vitória é visitante, mando do Santos. E aí ele pega Corinthians em casa, ele sai para enfrentar o Cruzeiro. E ele ainda enfrenta o Botafogo, o Mirassol, ambos ele é o mandante, ele pega o Palmeiras fora de casa e ele pode pegar um São Paulo desinteressado. Eu acho até a tabela do Santos mais difícil que a do Vitória, porém, existe ainda uma gordurinha de pontos dependendo do que acontecer. Segunda-feira, Santos e Vitória, aí você pode ter um distanciamento muito grande, principalmente do Vitória em relação aos demais. Né? E o Fortaleza, que agora perdeu para o Cruzeiro e está bem para trás, tem uma missão quase impossível no próximo jogo. Ele é mandante contra o Flamengo, ele ainda sai para enfrentar o Santos nessa briga contra a Degola também. Ele tem 2 jogos contra o Galo, um em casa e um fora, briga direta também, e ele sai para pegar o Botafogo na última rodada. Tem uma situação bem desconfortável o Fortaleza. Vai se desenhando no Z4, porém, cada rodada pode mudar tudo isso, como esse jogo de segunda-feira entre Vitória e Santos também. Já contei para vocês aqui no pós-jogo que minha vida é uma resenha, é um pós-jogo diário em todos os lugares que eu entro, restaurante, padaria, Uber, táxi, todos os lugares existe um micro pós-jogo. Se a corrida dura 5 minutos ou meia hora, debate ali, tem hora que eu falo até falando, cara, eu tô meio desligado, o que eu tô respondendo, tá? Mas pode falar, né, que nós vamos debatendo aqui. Eu vou trabalhando aqui no celular também. E a metralhadora que eu falo de torcedor de futebol, não é de atleticano isso, ela atinge todo mundo após uma derrota. Né? Ela atinge as esferas hoje, mais do que nunca os donos do clube, né? Talvez não fosse tanto, ou pelo menos eu não me lembro de ser tanto assim os presidentes no passado, mas hoje principalmente os donos do clube, os diretores, e aí vai para o treinador, para os jogadores, só que isso começa a atingir todo mundo. E quem trabalha, inclusive quem trabalha com microfone aqui também está sempre errado e tem um pouquinho de culpa também. E aí nós vamos atingindo cada vez mais alvos, cada vez mais alvos. A Arena MRV e o gramado sintético são citados diariamente em diversas conversas. O gramado sintético está atrapalhando o Atlético, eu tenho certeza disso. A Arena MRV, o Atlético não tem um bom aproveitamento lá. E Aí minha pergunta é, hoje na Arena do Corinthians, o Atlético conseguiu apresentar um bom futebol? Né? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, galera. O Galo hoje tem um desempenho melhor apenas que a galera do Z4 quando é visitante. O Galo tem 9 pontos em 15 jogos. 15 vezes 3, 45. Em 45 pontos disputados, o Galo tem 9. Ou ele jogou só gramado sintético fora de casa, ou fica muito nítido que a culpa não é da Arena MRV e a culpa também não é do gramado sintético. Vamos pegar um outro exemplo? O Hulk tá mal? Sim, o Hulk tá mal pra caramba. E você tem outros 5, 6 atacantes mal pra caramba. Eu já tô até considerando o Júnior Santos afastado, mas que vinha muito mal, que só volta em 2026. Por quê? Time desorganizado dispara essa metralhadora. Organiza o time que você vai ter um rendimento um pouco melhor do Hulk, eu não sei até quando, até onde vai essa escala, esse gráfico.
E o gramado sintético será inocentado e isentado. Mas aqui fica muito claro esse desempenho do Galo como visitante, que grama sintética pode ter uma pequena participação. Mas, de um modo geral, Arena MRV e gramado sintético eu vejo mais como fruto de uma coleção de erros na temporada, tá? Sobre Galo e Corinthians, vamos lá. O jogo estava muito interessante para a proposta do Galo, principalmente no primeiro tempo. O repórter perguntou, Sampaoli, no primeiro tempo o jogo estava muito de igual para igual com o Corinthians, né? Na verdade, o jogo estava muito truncado e acredito eu que dentro da proposta que o Sampaoli queria para o jogo. O árbitro... como que é o nome desse árbitro? Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu tuitei dele antes do jogo. Arleu? Foi o Arleu? Bruno Arleu de Araújo? Acredito que sim. É o Alex Gomes Stefano. Galera, ele e o David Oliveira Lacerda tem 17 jogos pelo Galo e só 2 vitórias esses dois árbitros. Não tô falando que interfere nada no jogo, não. É porque é curioso que quando os dois apitam, o Galo não vence de jeito nenhum. O David Oliveira Lacerda não tem nenhuma vitória. Nunca apitou uma vitória do Galo. Mas por que eu tô falando de árbitro? Tá, por causa da proposta. O árbitro vinha muita falta, foi jogo para muita falta mesmo. Os dois times batendo muito, parando muito o jogo, picotando muito. Existe algo de positivo aí. O Galo fazia pouca falta, o Galo matava pouca jogada. Eu até citei um adversário aqui de Belo Horizonte para mostrar como existe você matar o jogo de forma inteligente, frear um pouco o adversário, porque o Atlético era simplesmente mero espectador de ataques do adversário. O Sampaoli mudou isso. Se for necessário picotar o jogo um pouco mais fazendo falta, faça. Porque o Atlético tinha um número baixíssimo de falta e um número altíssimo de gols sofridos, porque o adversário carregava a bola com muita tranquilidade do meio de campo até o gol lá, sem ninguém fazer uma faltinha sequer. Mas esse jogo truncado, parado o tempo todo, amarrado no meio campo, tanto que o gráfico do SofaScore, ou você tem o gráfico muito para cima quando o adversário está atacando, ou muito para cá quando é o Galo, né? Quando é visitante, você inverte, quando o Galo for mandante, assim, e o gráfico vinha quase que centralizado ali, porque era um jogo parado, sem grandes emoções. Tirando o gol, os dois goleiros não trabalharam no jogo, e talvez o Galo queria picotar o jogo, amarrar, mas quando aparecesse uma oportunidade, ele queria lá assustar o Corinthians um pouquinho. Só que com o Juan, Alonso e Vitor Hugo, Saravia e Caio, aí já foram 5 peças. 2 volantes, Alan Franco e Vera, 7 peças. Certo? Mais o Everson, 8 peças. E o Hulk isolado lá na frente, 9 peças. Quem que vai criar armar nesse time? Carregar a bola. Igor Gomes e Biel. Provavelmente não aconteceria e não aconteceu. O Biel errou tudo. Teve um amigo meu que falou que ele ataca de patins, né? E outros tantos ficaram malucos durante o jogo com o desempenho visto pelo Biel, que errou tudo realmente. E o Igor Gomes, deixando de ser o cara que jogaria ao lado do Alan Franco, né? Ele não jogou ao lado do Vera, que foi um menino. Quando o Alan Franco saiu, o Igor Gomes estava fora também. Ele não conseguiu ser o protagonista da criação. Talvez pelo esquema de jogo do Atlético, mas é fato que, deixando de ser o segundo volante, ele não conseguiu ser esse cara da criação. E entre Biel e Rony acontece algo curioso que, assim, o Rony erra muito. Temporada péssima dele, estava 4 meses sem fazer gol, só fez quando o Biel entregou um gol em cima da linha para ele marcar. Porém, se os dois tiverem o mesmo desempenho, eu sinto que o Rony sempre vai apanhar um pouquinho mais e que a galera sempre vai ter uma esperança a mais no Biel. Fato é que você está citando uma disputa nivelada por baixo. Seja Hulk, Rony, Biel, não importa quem seja lá do ataque, você vai nivelar uma disputa por baixo, porque quem cria as melhores chances do Atlético... Caramba, quase que eu entornei o copo. Quem cria as melhores chances do Atlético, aliás, quem tem balançado as redes, não é a turma lá na frente, é a turma, pelo menos, dos meias para trás. Eu também postei lá no X que
Os últimos 2 meses, o Galo marcou com Coelho e Hulk contra o Godoy Cruz na Arena MRV, e depois desse jogo, o Galo marcou só 11 gols. Um deles com atacante, que é aquele gol do Rony contra o Sport, que o Biel entregou em cima da linha para ele empurrar para as redes. Fora isso, Juan contra o Cruzeiro, aí vem Rony contra o Sport, Arana Sport, Vitor Hugo Sport, Vitor Hugo Mirassol, Bernard Bolívar, Vitor Hugo Bolívar, Alexander Bolívar. Igor Gomes contra o Santos, Natanael contra o Godoy Cruz lá e Gustavo Scarpa, aquele golaço contra o Grêmio. Na Sul-Americana, se quiser sonhar com título, tem que mudar isso, sem dúvida nenhuma. E é a parte mais difícil até agora, porque o Hulk está muito abaixo, o Rony erra tudo, o Biel não consegue agregar em nada e por aí vai. O João Marcelo, abandonado no elenco, encostado desde julho, agosto, acho que julho, o Isaac e agosto, o João Marcelo. Eu tenho muita dificuldade de lembrar o nome do João Marcelo, inclusive, talvez por aparecer pouco no elenco, então eu já até descarto por não ser lembrado, infelizmente, nesse momento. A grande missão para conquistar a Copa Sul-Americana é realmente recuperar os atacantes. Copo meio cheio, eu reclamei por muitos anos aqui que Alan Franco, por exemplo, não balançava as redes, o Otávio não balançava as redes, os nossos zagueiros que estavam aí não balançavam as redes até a chegada do Vitor Hugo, e o Juan conseguiu fazer isso contra o Cruzeiro, mas todo pós-jogo eu falava, pô, bicho, que pena que a gente não aproveita, que os zagueiros não agregam, quando os atacantes não estavam inspirados, mas os atacantes não estarem inspirados, era o Hulk ficar 2 jogos sem marcar um gol, né? Falando sobre a volância e defesa, o Caio sai para cobrir o cara que está passando a lateral esquerda nós enfrentamos o Corinthians, do Corinthians, e deixa o jogador do Corinthians finalizar. Eu acho que dava ali para ele falar para o Alonso ir e ele encurtar o espaço no jogador que finalizou. Esse espaço, esse latifúndio para o adversário ajeitar, aconteceu. O Mirassol, por exemplo, faz um gol partindo lá do meio campo, né, quando o Galo foi visitante contra o Mirassol. E no jogo seguinte, foram 2 jogos em que eu reclamei muito de espaço, dessa possibilidade de carregar. E até o próprio Fabrício Bruno, no clássico da Copa do Brasil, também teve esse espaço aí. Me incomodou o espaço e muita gente questionou se era uma bola defensável para o Everson, um chute daquela distância. Deixa aqui a sua opinião, se o chute, muito forte realmente assim, mas foi de muito longe, se não dava para o Everson fazer uma defesinha, você fala assim, mas seria uma defesa muito difícil, mas goleiro do nível dele faz defesa muito difícil realmente, né? Você acha que era uma defesa fácil ali, pelo menos uma defesa não tão difícil assim para o Everson? Comenta aí. E aí o Galo depende de uma virada no jogo. E ele só conseguiu virada 2 vezes na temporada. Nesse jogo do Godoy Cruz, que Coelho e Hulk marcaram, e naquele jogo do Fluminense, que eu acho até que o Galo faz um 2-1, o Fluminense empata 2-2 e o Galo vai fazer o 3-2 no fim do jogo. Fora isso, é um time que tem muita dificuldade de superação, de virar placar, de reverter, de mostrar alguma coisa quando sai atrás do placar. Perceba isso na temporada. A dificuldade que o Galo tem depois que ele leva um soco no queixo. E eu fiquei, cara, precisa substituir, precisa mexer no time. E uma substituição era certa. A saída do Saravia no intervalo, assim como o Arana e Romano, no clássico, tinham que sair imediatamente, o Saravia precisava sair no intervalo amarelado, já encarando o jogador do Corinthians, tendo que fazer mais falta. E aí eu acho que eu falo como Pedro Henrique, meu amigo de Quiri, se quer ganhar, vai de Scarpa. Se ele vai apostar um pouco mais audacioso, se ele quer continuar amarrando o jogo e tal, ir no beabá, dentro do que foi o pobre primeiro tempo, ele vai com o Saravia para ficar dentro do que ele treinou, mas sabendo que não vai agregar muito para a equipe. Ele opta pelo Natanael e, como tem agregado pouco o Natanael, né, fica sendo até uma decepção em relação ao Campeonato Mineiro. Rafael, mas o Campeonato Mineiro não é referência para nada. Aí tem que saber, assim, 2 pesos, 2 medidas, porque
o Campeonato Mineiro, historicamente, para a torcida, conseguiu recuperar alguns jogadores sim, conseguiu nos dar alguns sinais, e ali você percebe, eu vou dar de exemplo assim, o Campeonato Mineiro, você utilizou o time titular 7 jogos seguidos ali, estourou para o restante da temporada. Então, se forçou usar 7 jogos seguidos, é porque se perdesse um deles, ele ia valer muito para a torcida, sim. Mas vamos voltar aqui para o quadro do Natanael. Infelizmente, a gente teve até que colocar o Saravia machucado contra o Flamengo, agravando um pouco a lesão. Ele conseguiu seus bons joguinhos, mas ele eu acho que é a maior referência de oscilação dos jogadores, dos atletas na temporada. E isso que eu falei de não conseguir reagir, o Galo consegue uma falsa pressão quando faz as outras substituições. Quando entra Arana, quando entra Dudu, o Galo tem uma posse de bola maior, porém é um Corinthians que deu 2 passinhos para trás e apenas administrou o jogo. O Galo rondou, segurou, girou a bola, sem agredir o gol do goleiro corintiano, me fugiu de seleção, o Everson merecia muito mais a convocação, e efetivamente, sem agredir efetivamente. Eu acho que meu olho está um pouco vermelho, galera, vocês me desculpam, mas eu sou muito alérgico a cachorro, eu tenho um péssimo hábito de ficar grudado com o cachorro o dia inteiro, que eu sou muito apaixonado. Vocês que são fãs de Canteiro de Camisa 12 já sabem que eu vivo alérgico aqui, estava bem pior, eu esperei um pouquinho para gravar o pós-jogo, e o Alegra 180mg conseguiu melhorar a situação. Nessa falsa pressão, infelizmente, o Hulk não conseguiu agregar muito. Mesmo quando o Arana e o Dudu colocaram a bola no chão, o Scarpa chegou, ia lá no Vitor Hugo buscar a bola, construía, levantava a cabeça, armava um pouco mais, nem assim o Hulk conseguiu melhorar um pouco no jogo. Eu tenho ficado muito triste e preocupado. Eu cito sempre da preocupação com a imagem dos ídolos e fico chateado porque deve ser angustiante para ele, um cara tão competitivo, um cara que tem uma história gigante aqui, um ídolo da massa, que no momento interno ele deve querer muito e não deve estar conseguindo. Lembra que eu falei entre querer e conseguir entregar? Mas não é corpo mole, não é má vontade e tal, é não conseguir mesmo. Muito fruto de uma dependência de Biel e Igor Gomes para criar, mas mesmo quando você consegue respirar alguma coisa, entregar para ele a bola, tem sido muito difícil realmente. Foi mais uma partida muito ruim dele. Sobre escalação para terça-feira, o Sampaoli nos deu alguns sinais, poupou o Bernard, poupou o Scarpa, e eu estou muito na dúvida se ele poupou o Roman, se ele vai com o Alonso. O Alonso é uma relação curiosa com ele, ele pede a escalação, a contratação do Alonso em 2020, e o Alonso meio que pede o retorno do Sampaoli, mas é um Alonso muito diferente daquele que o Sampaoli pediu lá atrás. Eu iria com o Vitor Hugo. Se o Roman pudesse jogar, eu acho que eu iria com o Roman e talvez o Saravia. Não sei se eu iria com o Alonso no time titular. Posso queimar minha língua, posso me precipitar, pode ter um erro grosso do Vitor Hugo, mas não sei como escalaria essa linha de 3 ali para terça-feira. Talvez, querendo se segurar, ele coloque Roman, Vitor Hugo e Alonso novamente para vir com um bom resultado para a Arena MRV, pensando em não sofrer gols. Ele coloque Roman, Vitor Hugo e Alonso, com o Saravia também e Arana nesse time titular. A minha dúvida é, se fizer isso, se ele vai com 1 ou 2 volantes. Se ele coloca Alan Franco e Igor Gomes, por exemplo. Aí você tem, vamos lá, vamos Everson, você tem Saravia, Roman, Alonso, Vitor Hugo. Aí você tem Arana, você tem Franco, vou colocar o Franco, você tem o Igor Gomes, Scarpa, Bernard, Dudu e Rony, dá 12. E aí? Tem que sair um. Ele não pode jogar só com o Dudu. Então, fico na dúvida. Eu não acho que ele tira o Saravia. Não acho que ele jogue com o volante só fora de casa. Não acho que ele tire Scarpa e Bernard, que ele descansou hoje para usar. Talvez tenha descansado Dudu e Rony também.
ele vai com Saravia, Alonso e mais um. Provavelmente. Para conseguir usar esse time aí que eu tô te falando. O desafio do Galo, que eu citei, fora de casa. O Galo perdeu para o Vitória, perdeu para o Cruzeiro 2-0, empatou com o Bolívar, perdeu para o Botafogo 1-0, perdeu para o Fluminense 3-0 e perdeu para o Corinthians 1-0. Esses são os últimos jogos do Galo fora de casa, dentro do print que eu tirei aqui de sequência de partidas do Galo. Existe um desafio enorme nesse momento. O Galo passou um bom período. Deixando para trás essa maldição dos jogos como visitante, né? Eu até falava no programa, eu repreendo essa síndrome de Confins que o Atlético tem, mas ele precisa voltar a superar a síndrome de Confins. Só um minuto que eu vou pausar a câmera e já volto. E eu torço muito pra gente não ver algo, aí papo mais de atleticano para atleticano, só a gente vai entender aquela situação que a gente já viu tantas vezes na temporada e que nos irrita profundamente, que é o Galo poupar para algum jogo, descansar, e você acha que o time vai entrar voando dentro de campo, e quando o time entra em campo no jogo seguinte, você fala, esse poupou para isso? Esse time descansou? Tomara de verdade que a gente não veja isso no Galo Del Valle, porque são 3 joguinhos e talvez tenha sido a penúltima vez que a gente precise descansar em Campeonato Brasileiro. Se não tivesse o Fortaleza adiado, talvez a gente nem passasse por essa situação mais, pensando na Copa Sul-Americana. É para ligar o alerta no Campeonato Brasileiro? É para ligar o alerta do Campeonato Brasileiro, para que a gente não passe pela situação do ano passado. Por exemplo, o Santos pega o Cruzeiro na última rodada. Se for necessário, o Cruzeiro vai abrir as pernas para o Santos ganhar essa última rodada, sem dúvida nenhuma. Então, que a gente não chegue dependendo de jogo nenhum, nem na 30ª, a gente já está quase nela, né? Já vou encerrar com esse pisca-pisca aqui, porque eu preciso deixar agora. Essa luz de cima está piscando, mas você está vendo que a de baixo está acesa? É a luz da KTO. E hoje rolou chance extra lá na KTO. Quem foi na aba promoções e clicou em quero participar, se errou a apostinha, ganhou mais R$10 para apostar de novo na KTO. É a chance extra. Vale para os jogos desse domingo também. Você vai selecionar 3 jogos do Campeonato Brasileiro, depois de clicar em quero participar lá na aba promoções. E se você errar a sua aposta, você tem R$10 para apostar de novo lá na KTO. Sempre tem oddão, sempre tem chance extra, sempre tem ganho aumentado. É só rodar pelo site da KTO que você sempre vai ver muita coisa legal. Ainda não sei qual será a minha apostinha nos jogos de domingo, nem no de segunda-feira. Eu sei que segunda-feira eu te encontro no Noite Galo. O link para a KTO está no comentário fixado aqui, kto.bet.br, para você se divertir sempre com muita responsabilidade. Eu estava acabando o pós-jogo quando eu falei, cara, tem alguma coisa errada com esse meu vídeo, que eu achei que ia dar mais de 1 hora e ficou muito curtinho. Eu esqueci de falar sobre as categorias de base do Galo. E é extremamente importante que, inclusive, nessa parte, a luzinha do Galo ganhou, tá acesa. Mas bora lá, então, falar sobre o Galo campeão brasileiro sub-17. Que jogo fantástico. Que adrenalina. Esse clube é viciado em adrenalina, em grandes roteiros, em grandes viradas. Lembrando que o jogo estava 4-0 para o Grêmio fora de casa. E estava rolando Noite de Galo enquanto isso. E enquanto o Grêmio fez 4-0... o Dátulo, a gente foi pro intervalo, o Dátulo falou comigo, com o Dudu e com o Frossar. Se fizer um, tem jogo na volta. E, cara, parece loucura para outros torcedores alverienses, porém ninguém melhor do que o Dátulo para falar sobre viradas importantes e impossíveis. Parabéns pro Galo, campeão brasileiro de Sub-17 de 2025. A base esse ano, ela é uma página especial no Clube Atlético Mineiro de um modo geral. Por quê? Em ordem cronológica, ela abriu a temporada disputando 3 jogos do Campeonato Mineiro. E aquilo meio que escancarou a necessidade de uma atenção especial. O Galo não foi campeão brasileiro do Sub-17 porque começou a fazer mudanças no início do ano. A molecada já estava aí, já era boa. Porém, por que a gente precisava de uma mudança rápida, não só de funcionários, não só de diretor,
mas também de mentalidade. Primeiro que deu a sensação de que os donos do clube só perceberam, só ficaram conhecendo o que a base tinha para entregar naquele momento quando o time entrou em campo. Eu acho isso meio absurdo. Eu já falei aqui que não se administra clube por videochamada nem à distância, né? E isso vale muito para a categoria de base também. Você não pode só confiar no relatório que estão te passando. Você tem que estar muito perto do departamento de futebol. Esse é o ponto de SAF no Brasil que mais me decepcionou até agora. Eu achei que as SAFs apostariam muito nas categorias de base. E pelo menos aqui, só agora você vê o início de uma chama, e repito, não é pelo título, de uma mudança de mentalidade do clube. O Sub-20 foi das coisas mais bizonhas, por mais que tenha até recorrido às pressas alguns jogadores, o Pacini chegou a atender, o Índio, o Vitão, cara, o Cobra que tá lá pega pra caceta, né? Mas precisava de um alerta, e a atuação do Sub-20, o rebaixamento do Sub-20 no Brasileiro Sub-20 foi esse estalo. Então nós somos campeões do Sub-17, mas o Galo precisa de uma revolução nas categorias de base de a partir de 2025. Sub-17 com 2025 e 2026, embora é número demais, então por isso eu estou agarrando sempre para falar. É garantido que vai nos entregar um timaço? Vamos lá. Sem querer comparar as peças, porque eu acho realmente que a gente tem inúmeras peças de qualidade nesse grupo. Mas o Galo foi campeão brasileiro Sub-20 em 2020, acho que acabou no fim de 2021 ali, e tinha algumas peças que eu achei até que poderiam render. O Giovani acho que foi artilheiro daquela competição. O Luiz, caramba, aquele ponto direito que era canhotinho, ele passou pelo Vitória, um Bragantino B, acho que foi para os Estados Unidos, mas não emplacou. Daquele time, para falar a verdade, pouca gente se destacou no Brasil. Acho que o Mikael, que está no Palmeiras agora, o Gabriel, que é reserva do Everson também, mas quando se pensa num campeão brasileiro sub-20, como Palmeiras e Flamengo tanto aproveitam, e todos os outros times do Brasil aproveitam ficando em posições abaixo, o Atlético não conseguiu tirar nada daquele time ali. Então vai muito além da taça. O que me passa a esperança nesse momento não é pela taça, é pela qualidade da turma que está lá, porém sabendo utilizar. Aliás, nós temos peças que passaram por aqui que comprovam muito bem isso aí, mas já já a gente chega lá. No Alterosport, a base foi o ponto que eu menos mudei de ideia nos meus quase 11 anos de Alterosport. Mês que vem eu completo 11 anos de Alterosport. Que eu falo, o Atlético não sabe fazer categoria de base. Porque título até já veio, Copa do Brasil de 2014, nós fomos campeões da Copa do Brasil sub-17, sub-20, e Brasileiro sub-20 e Brasileiro sub-17. Aliás, só Palmeiras conseguiu esse feito até hoje. Galo e Palmeiras também. Mas o que a gente entregou da base para o profissional nesse período? Saíram até nomes que foram utilizados pelo profissional mesmo. Mas conseguindo esses títulos, você precisava entregar muito mais para atender no profissional. E já já eu chego no feito dos meninos, analiso, mas é porque é uma análise muito mais profunda do que é a categoria de base na relação, no que ela representa no Clube Atlético Mineiro. Então, nem sempre é só por falta de material humano. É porque o Atlético às vezes não sabia maturar esse material humano, não sabia fazer a transição para o profissional, e em determinados momentos o Atlético tinha dificuldade de captação também. O Atlético tinha dificuldade de pagar o que era correto para segurar algumas peças por aqui ou para ganhar disputas, para trazer jovens valores para cá. Então você está citando diferentes núcleos de uma categoria de base em que o Atlético pecava. Nós não estamos atendendo o elenco profissional há algum tempo, nem para ser o terceiro, pelo menos tipo assim, o segundo reserva. Tem um reserva e faltou, coloca o menino da base. Não, você tem que fazer toda uma engenharia para cobrir aquele desfalque, porque na base você não consegue atender. Ou por medo ou por falta de ter o que vai entregar mesmo. Perdão, mas é o que eu estou falando. Provavelmente é minha esposa chegando agora aqui e o cachorro está ficando maluco. Mas vamos lá.
para o Campeonato Mineiro de 2026, já vale usar a meninada do Sub-17? Olha, eu acho que vale realmente. E olha que eu sou o cara mais conservador do mundo quando o assunto é teste no futebol. Por quê? A base que pede é a base que queima. O próprio jogo do Grêmio lá, 4-1, indicou isso. Para muita gente, a molecada tinha dado muita sorte para chegar na final e não prestava. Se você pegar a timeline do Twitter, quando o Galo sofreu o empate do Atlético Paranaense, a galera, em 5 minutos, essa molecada da base apanhou para valer pelo ano inteiro. Então a torcida que pede é a torcida que queima, eu não tenho dúvida disso. Né? Tem muita gente que pediu o Veneno no Clássico, talvez nunca tenha visto ele em campo, inclusive. Porém, o calendário do brasileiro em 2026 será totalmente diferente. E esse calendário, que será muito diferente em 2026, pede uma visão diferente para o Campeonato Mineiro, que talvez seja final única. E por ser final única, você pode chegar com um empate, sem vantagem alguma, como foi em 2022, né? O empate indo para os pênaltis mesmo. Então, você foca em Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro é para aquilo que as pessoas sempre falaram. Não é para fritar treinador, é para uma análise. Mas o problema é a torcida tem paciência para essa análise. Essa molecada no Sub-20 do ano que vem talvez nem dispute a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque existe uma possibilidade de mudar o regulamento, a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro e o Galo até continue na elite. Mas a nossa preocupação é como será a transição desses meninos para o profissional. Porque o Savinho, em 2021, o ano mágico do Atlético, não viveu a transição correta. O Galo criou um time que seria o Sub-23, do Chavre, que seria transição, e naquele exato momento que vem a pandemia, o Sampaoli chega, dá chance para o Savinho, mas depois o Savinho fica no time de sparring, que ele desce, vai nos joguinhos no Sub-17, atende o Sub-20 e fica completando o treino no Atlético, mas ele não é da base nem do profissional e fica num marasmo total aqui. O Galo não conhecia seu próprio valor. O Savinho é um case de sucesso da base do Galo? Para mim, o Savinho é um case de sucesso dele e de péssima administração de categoria de base no Atlético. A gente vai chegar lá na parte de elogiar os meninos da base. Mas isso fala também sobre o futuro deles e por isso é preciso debater. E por isso eu estou colocando pontos em que o Atlético pecou nos últimos anos e como até quando você vence e consegue achar bons valores, você precisa ficar muito focado para você não repetir erros do passado. Nesse brasileiro de Sub-20, por exemplo, o Rubens, no jogo do título, o Rubens entra no decorrer da partida. Então, assim, o Rubens, que foi a grande venda do Galo nessa temporada, não era o cara desse time. E aí eu já entro no Galo campeão brasileiro sub-17. Nós temos mais que 11 bons jogadores. O golaço do Ronaldo, sal do banco. O Galo tem um time inteiro de bons valores ali, que pode conseguir evoluir peças que de repente ainda pecam em algumas características, mas que a gente consegue fazer esse gráfico subir. O que não pode acontecer, o que a gente já viu com algumas peças do gráfico, começar a subir, estagnar ou descer. Porque, de verdade, nós temos um baú do tesouro no Sub-17 do Galo. E vale até pegar esse vídeo para referência no futuro para saber se bateu com aquilo que a gente imaginava. As pessoas reclamaram do Caio no jogo contra o Grêmio. O Caio hoje impediu 2, 3 gols claríssimos do Grêmio. Cara, o Galo é uma fábrica. Tem o Robert, tem o Cobra, tem o Gabriel, o Matheus Mendes saiu. O Galo é uma fábrica de bons goleiros, inclusive, nesses últimos anos aí. E o que me fugiu o nome dele, cara. Da zaga. Jogou lá do Vitão. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Não peguei, cara. Eu tinha salvado isso aqui na galeria, mas aqui tá fácil. A gente digita base aqui na pesquisa. Base é foda, vai aparecer outra coisa. A base, nós vamos aqui para escalação do Atlético.
o Xavier, porque eu preciso citar o Xavier aqui, que salvou 2 bolas, o Vitão, que já vem sendo relacionado profissional. O Pacini é um garoto que eu testaria já no Campeonato Mineiro de 2026 para saber qual é a relação dele hoje com o futebol profissional. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um treinador de base de outro clube, que ele falou, cara, quando os caras sobem do 15 para o 17, é 6 meses de transição, do 17 para o 20, do 20 para o profissional, e tem jogador que não sente nada, que já chega com toda a tranquilidade do mundo, porque o talento dele é o diferencial. O Pacini nesse caso. Mas muito mais, porque o Pacini é muito fácil citar. O Cauã Soares, que marcou 2 gols hoje, inclusive, mandou bola na trave, acertou a penalidade, ainda teve outros lances de perigo. O Cauã é um homem de referência na área, como a gente buscou o João, que se destacou na Copinha, que teve o Paulista no Guarani e não conseguiu ter as oportunidades que a gente imaginava, e talvez não tenha dado dor de cabeça para o treinador. O Cauã, no longo prazo, pode ser esse homem de área de referência que a gente está procurando. O Índio já esteve no profissional, vai casar um pouco com o que eu quero falar de outro assunto daqui a pouco. O Peu, cara, o Mosquito, né, que é outro jogador que de repente precisa até encorpar um pouquinho aí nesse período do sub-20 também, mas você tem Guti, Gomide, Ronaldo que fez esse golaço, você tem tantas peças que a gente pode saber aproveitar e, repito, maturar, corrigir erros, evoluir e entregar ainda melhor para o profissional. Quem tem que tirar a ansiedade nesse momento é o torcedor. E quem tem que ter convicção é quem administra. Quem administra não pode ter o comportamento do torcedor. Tem que ter suas convicções e certezas e saber o que está administrando. Saber a hora certa, não ter medo, se tem qualidade, se está na hora, é usar. Se não está na hora, não liga para a pressão da torcida, continua o processo necessário lá na base, mas é preciso conhecer. E sabendo administrar a base, sabendo dar chance, valorizando da forma que precisa, você atrai outros bons valores, porque a base do Galo até então era local para você deixar seus bons valores longe disso. O Vitão fez um vídeo que eu recortei lá na Galo TV, que fez uma ótima transmissão, muito divertida, inclusive, do Tito, sobre quem não acreditou. E palavras lindas de quem cresceu na arquibancada do Galo, e a turma meio que principalmente a turma do Twitter, algumas pessoas até transformaram isso em algo negativo. Cara, eu entendi muito bem o sentimento dele de atleticano, que é basicamente o que a gente falaria na arquibancada. Muito bonita a fala do Vitão. E Vitão, eu vou te falar o que eu falo para todo mundo que entra pro Camisa 12, que falei até para 2 estudantes de jornalismo essa semana. Como a gente está aí um grande alcance, seja na câmera, no microfone, ou você dentro de campo, tem que ter casca para tomar porrada e entender que a internet hoje não existe 100%. Só que se você apanha de 5%, 10%, 15%, por mais que seja um percentual baixo, você vai apanhar pra caralho, porque o seu alcance é muito grande. Que os profissionais da base, os jogadores principalmente, entendam isso. Que a torcida que exalta, que aplaude, é a que fica puta pra caralho e que ninguém presta quando o Atlético Paranaense faz 2 gols. Que a torcida que acreditou e aplaudiu o time pra cacete é a que falou que ninguém prestava, que só era foguete molhado no 4-0 pro Grêmio. Não estou generalizando, eu estou falando que existirão torcedores assim, e perceba, eu estou falando que às vezes é 5, 10, 15%, mas que faz barulho pra caramba. Tem que ter casca. Faelzinho aqui no pós-jogo, na caixa de comentários, no Instagram, no Twitter, gente que nunca comenta nada no meu, que não gosta de mim e que bate pra caramba também, mas faz parte do processo. Esses 17 anos de camisa 12, hoje eu apanho muito, mas faz parte do processo. Tem que entender, saber o que é de positivo, o que precisa realmente de correção, o que tem um fundo de verdade, mas saber também o que é só movimento explosivo e nessa rapidez de emoções que muda a cada hora na internet, tá? E o principal comentário sobre a base eu deixo por último, que é o fator vida louca. Eu tô até na dúvida se eu transformo esse vídeo da base em um vídeo à parte ou se eu coloco junto no pós-jogo. Vou pensar aqui enquanto desmonto meu equipamento. Porque até então seria só o fim do pós-jogo. A principal situação. Cuidado com a vida louca.
Eu já sei da turma da base, por exemplo, quem tem um comportamento mais empolgado com os holofotes, com a fama que vai surgindo, não tem oportunidade de conhecer, porque de comentar, de conversar pessoalmente, porque não tem essa intimidade, mas a gente busca informação. E... um segundo, galera. Sessão de casa, sessão do pós-jogo, os fãs de carteirinha do Camisa 12 já sabem que existe essa relação da minha rotina, então a mulher ligou, abre a porta aqui pra mim, a gente para o vídeo. Que vídeo longo eu realmente não sei para que. Se tiver um vídeo à parte no Camisa 12, isso aqui era para ser o encerramento do pós-jogo. Mas está tão extenso que eu acho que eu vou publicar um vídeo só sobre a categoria de base, realmente. Mas vamos lá. Sobre essa que eu tô falando que é a parte mais perigosa das categorias de base, não só no Atlético, mas que eu tenho conversado com muitas pessoas. Aliás, vou contar em off, de um papo em off que é muito positivo, porque o Dátulo, antes do Noite Galo começar, a gente estava na nossa linha à parte conversando, e ele fala sobre isso, cara. Ensinar a turma da base a administrar o dinheiro para a cabeça estar focada só no futebol futuramente, a saber utilizar redes sociais, que é um perigo enorme hoje para o ego, para a vaidade, os likes, comentários, postagens, a hora de postar e a hora de não postar, tanto que algumas peças do profissional não sabem. Tem um corte do Leandro Donizete que eu ainda não fiz, mas que na live ele fala que até comentou o Colianco, que não concorda com as postagens, a quantidade de postagens e a forma como ele posta sobre o jogo. Tipo, ele falou, não precisa postar que sempre que vai fazer, faz e pronto, entendeu? Eu concordo com o Donizete nessa parte. E se um cara profissional que já era cotado para a seleção brasileira faz isso, imagina base. O Atlético precisa instruir a garotada sobre isso, grana, sobre base. E isso não é só para esse sub-17 campeão, precisa ser uma metodologia do clube. E principalmente nessa questão de ir para holofote dessa idade, que já começa de repente a dar um rolezinho, a parte de mulher, que é um perigo danado, meu garoto, quando envolve concentração e tudo mais. Galera, vocês têm uma vida gigante pela frente, um futuro brilhante, se Deus quiser, com muita tranquilidade financeira, se Deus quiser, brilhando muito dentro dos gramados, exercendo a profissão que vocês sempre sonharam, que abdicaram da adolescência por isso. Portanto, não queiram viver 50 anos em 5, como fez Juscelino Kubitschek. Foi o Kubitschek, não foi? Foi o Kubitschek. Então, viva tranquilamente cada dia, entendendo a etapa, processo de idade e tudo mais. Eu falo que hoje os maiores inimigos dos jogadores são redes sociais, a vida noturna, entender os degraus da carreira e não querer andar de salto alto nesses degraus. Torço muito para que vocês vão longe e evitei citar nomes aqui específicos, porque eu acho que foi uma conquista muito coletiva realmente. Que é um time que você pega e se você fizer uma pesquisa interna no clube de quem vai ser muito útil para o Atlético, faça um top 3 aí. Você pode ter certeza que essa pontuação será muito dividida, porque vai muito da perspectiva pelo olhar de quem está pontuando nesse caso realmente. Gosto muito do Cauã, Passinho, mas realmente é injusto se eu começar a citar, porque eu vou entrar de novo no mesmo dilema, né? Mas torço muito para alguns, até que já tiveram chances e erraram e tiveram que dar um passinho para trás, que aproveitem as novas oportunidades. Parabéns pelo título, foi um roteiro fantástico, angustiante, no melhor estilo Galo. Quando o Xavier tirou aquelas bolas ali, o fato do Caio defender a bola com os pés, como foi o Vitor, é inevitável lembrar. Aliás, a última bola foi na trave também, mas eu sei que vocês não gostam que eu fale de coincidências, e não é uma coincidência negativa, foi só uma curiosidade mesmo. Sucesso para vocês. Espero de verdade que o Galo saiba potencializar o talento de cada um de vocês e que saiba utilizar no momento certo no profissional, mas que sem essa ansiedade, porque ainda tem um longo caminho pela frente e que essa taça conquistada hoje seja a primeira de uma grande coleção de todos vocês. Beijo no coração, enorme abraço. Valeu.